Olá, pessoal. Bom dia. Deixa eu aparecer aqui para vocês, que vocês estão ouvindo agora. Sim. Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Tecnologia das Construções 2. Todo mundo me ouve agora, né? Bom dia para o Márcio, Henrique, para o Diógenes, para o William. O William falou que estava sem áudio, mas acho que era comecei da aula, né? Agora está me ouvindo, né? Bom dia, então, para todo mundo. Sejam todos bem-vindos à disciplina de Tecnologia das Construções 2. Eu sou o professor Renan Galvão. Vou me apresentar, eu sou engenheiro civil, mestre em engenharia de edificações e saneamento, atualmente curso doutorado em engenharia civil. A gente vai discutir aqui em Tecnologia das Construções 2. É uma disciplina muito legal, porque ela aborda várias sub-áreas aí da engenharia civil, tá? Na primeira unidade a gente estuda o paradigma da industrialização da construção civil, a gente estuda Lean Construction, né, a construção enxuta. Depois, na segunda unidade, a gente estuda conforto ambiental. Então, a gente discute conforto acústico, conforto térmico, conforto lumínico, tá? Depois a gente vai estudar lá mais para as unidades finais, a gente vai abordar também gerenciamento de obra, recebimento de material, gerenciamento de canteiro. Existem, então, uma série de conceitos, assim, de temas que a gente aborda. Tá? Embora pareça que cada unidade vai tratar de um tema específico, de fato trata, né? Mas tudo está muito interligado. Tá? Então é uma matéria bem legal, eu gosto bastante, acho que vocês vão gostar também. Tá? Vou compartilhar minha apresentação com vocês, então. Bom dia para a Tainara, bom dia para a Rebeca. Ó, todo mundo mandou um alô, hein? Bom dia para a Silvia, para a Rebeca, para o Lucivaldo, para a Tainara, tá? Bom dia para o Márcio Henrique, mandou um oi lá no comecinho da aula, tá? Vamos começar então. Bom dia para todo mundo. O chat de perguntas e respostas está aberto durante a aula toda. Então, conforme as dúvidas forem surgindo, os comentários, as contribuições que vocês quiserem enviar, se sintam à vontade para ir mandando, tá? A gente tem uma tutora que está acompanhando a nossa aula, está moderando as questões. Então, fiquem à vontade aí. Fiquem à vontade, por favor, contribuam, tá? Vamos fazer essa aula o mais interativa possível. No final, a gente tem, né, um momento para dúvidas, para perguntas. Então, vamos aproveitar para conversar de fato, tá? Para fazer essa construção coletiva aí do conhecimento. A partir desse momento que a gente tem de interação de fato, né? Que estamos transmitindo ao vivo. Vamos lá, então. Vou compartilhar minha apresentação com vocês. Muito bem. Então, a gente começa a estudar a unidade 1, que vai falar sobre a industrialização da construção, a utilização da construção enxuta, né, de diversos métodos racionalizados. Hoje a gente vai abordar a industrialização da construção, tá? Da construção civil, né? A industrialização da nossa indústria, né? Da construção civil, do nosso setor. E esse tema corresponde à seção 1.1 do livro didático de vocês, tá? Bom, então pensando na industrialização e nos processos industriais como um todo, tá? Nos processos industriais, os bens são produzidos em larga escala, certo? Até porque é justamente, né, os bens, né, o processo industrial ele se torna mais lucrativo e rentável quando você escalona ele, né, quando você ganha em escala, quando você produz em larga escala, tá? Além disso, além dessa característica de produção em larga escala, os processos industriais seguem padrões pré-definidos e planejamento ocorre em todas as etapas, né, com uma série de cronogramas, tarefas a serem seguidas, né, uma série de etapas, né, de atividades. Primeiro faz isso, depois faz aquilo, né, então tudo muito bem cronogramado e estruturado. Isso todo processo industrial funciona dessa maneira, tá? Dentro da construção civil, será que a gente pensa, né, o nosso canteiro de obras como um ambiente altamente industrializado? Ainda não, né? A gente tem dificuldade de pensar e de tratar o canteiro de obras como uma indústria,
né? Há, é claro, né, principalmente nas últimas décadas, uma crescente tentativa de incorporar metodologias mais racionalizadas dentro da construção civil. Então, escolha de materiais, utilizando materiais e sistemas mais industrializados e mais racionais, a elaboração de projetos, né, e principalmente também o gerenciamento de obras, né, tornando aí o canteiro um ambiente altamente estruturado, muito organizado e com fluxo de atividades muito bem definidos. Em relação aos sistemas racionalizados e industrializados, a indústria mecânica ela é pioneira, né, na instituição de novos paradigmas de produção. Então, é na indústria mecânica que a gente tem, né, a construção das principais linhas de pensamento dentro, né, da produção, da indústria, né? Então, a gente tem, né, o Fordismo, o Taylorismo, principalmente a indústria automotiva, né, onde surge a indústria mecânica automotiva, que é onde surge, né, essas teorias da administração e da produção. Então, na indústria mecânica, a gente tem, né, claramente ali as linhas de montagem de maneira muito clara, né, a robotização dos processos, um fenômeno que aconteceu, né, nesse último século, para aumentar tanto a produção, né, baratear a produção a longo prazo, e ao mesmo tempo produzir com um nível de precisão maior também, né? Então, a indústria mecânica ela é pioneira em instituir esses novos paradigmas, né? A agricultura, a gente pode pensar às vezes que ela não é nada industrializada, mas é um ledo engano, tá? Nosso país, ele, né, pode ser considerado um celeiro mundial aí, a gente produz muita coisa, né? A nossa agricultura é muito forte, né? A nossa agropecuária como um todo ali, ela é muito forte. E dentro da agricultura, a gente hoje em dia já usa técnicas muito modernas de plantio, de irrigação e de colheita. Então, o slogan lá de que o agro é tech, o agro é muito tech mesmo, viu? Mais do que nunca, na verdade, né? O setor agrícola, ele cresce muito, produz muito e se industrializa, né? Muito também. E na construção civil, hein? Como será? Vamos pensar, né, no nosso setor. Como será que está esse nível de industrialização no nosso setor? Que é o tema principal dessa primeira unidade, né? Bom, a gente vem buscando a substituição do trabalho manual quando possível, né? A gente busca também adotar materiais controlados, utilizar sistemas pré-fabricados, né? Então, por exemplo, substituição do trabalho manual, né? Então, de repente, ao invés de utilizar uma alvenaria de bloco cerâmico, eu vou utilizar aí um fechamento, né, em placa de gesso acartonado, por exemplo. Né? Então, eu reduzo a minha quantidade de trabalho manual nesse aspecto, porque a placa de gesso acartonado, todo aquele sistema, né, steel frame ou wood frame, ele já vem, né, pré-fabricado e industrializado. A mesma coisa, estou utilizando minha estrutura em concreto pré-moldado, tá, ou pré-fabricado. É interessante, né, ao invés de eu ter, né, todo o trabalho manual de montar as formas, cortar e dobrar a minha armadura, posicionar elas, fazer a concretagem, né, esperar o tempo de endurecimento ali para eu poder fazer desforma. Então, tudo isso leva o trabalho de muita gente muito tempo. Então, eu substituo tudo isso pelo uso de uma viga pré-moldada, né, de uma estrutura pré-moldada ou pré-fabricada. Então, isso, né, a utilização desses sistemas pré-fabricados, materiais controlados, eles vêm nesse sentido de industrializar o nosso setor. Tá? Principalmente, né, justamente em função da necessidade da utilização de métodos baseados em montagem. Tá? Então, esses sistemas pré-fabricados são um exemplo mais clássico aí de métodos baseados em montagem. A gente passa a pensar o nosso canteiro de obras como uma linha de produção, tá? Inserido dentro de um ambiente industrial. E a gente também capacitar mais a nossa mão de obra, né? Porque sistemas mais industrializados vão exigir uma mão de obra mais capacitada. As características principais aí da nossa indústria, tá? Bom, tem algumas características muito importantes que vão dar a cara do nosso setor,
né, principalmente aí o caráter nômade da construção civil. Então, diferente da indústria mecânica, que tem, né, as instalações, as fábricas em um lugar fixo, com as linhas de produção fixas, na construção civil a gente tem canteiro de obra, né? Começa um canteiro de obra, termina a obra, desmonta tudo, vai para o próximo. Então, as nossas linhas de produção são nômades, a gente não tem lugar fixo, né? O canteiro de obra é uma linha de produção nômade, né? Os produtos também são únicos, variados, com pouca especificação técnica, ou então não são fabricados em linhas. Então, cada obra, pessoal, é uma obra, né? Cada edifício é um edifício. A gente até consegue padronizar várias atividades quando a gente trabalha com algum tipo de loteamento, né? De conjunto habitacional, a gente consegue repetir a planta, né? A gente consegue ganhar um pouco de produção, de tempo de produção, nessa uniformidade de processos que dá para fazer. Mas os produtos, no geral, né, as nossas edificações são únicas, são específicas e muito variadas. Então, é muito complicado a gente padronizar como uma indústria, né, padroniza, né, como a indústria mecânica padroniza, né, como a indústria automotiva padroniza, que ela fabrica milhares de carros da mesma maneira. A gente não consegue fazer isso. A mão de obra é pouco qualificada, tá? Embora eu ache essa sentença um pouco controversa, tá? Eu acho que a nossa mão de obra ela é muito bem qualificada, tá? É uma mão de obra muito boa naquilo que sabe fazer, que se propõe a fazer e que deve fazer. Então, não gosto de dizer que a mão de obra do setor da nossa construção é pouco qualificada. Ela é muito bem qualificada no que lhe é proposto, né? A partir do momento que os gestores querem mudar, né, querem transicionar para algum tipo de sistema mais moderno, aí a gente precisa capacitar a nossa mão de obra de fato, né? E a gente tem um problema de baixo grau de precisão na produção, né? A nossa produção, ela não tem, né, ela não segue ali, e ela não precisa seguir, na verdade, também, né, milimetricamente, né, com aquela precisão milimétrica que uma indústria mecânica de peças, uma indústria automotiva, uma indústria de celular, de TV, de qualquer eletrônico, né, precisa seguir ali. Eles precisam de uma precisão milimétrica. Aqui na construção civil, não, né? Ah, mudou alguns milímetros ali, ajustou aqui, a gente é mais flexível em relação a isso, é uma característica nossa. Para a gente pensar um canteiro de obras racionalizado e industrializado, a gente precisa ter, então, gestão e controle das atividades com um controle rígido, tá? No recebimento de materiais, na execução de serviços, na contratação de materiais e serviços, na montagem e, é claro, de uma ordem muito clara na execução das atividades, tá? Seguindo cronogramas, né, fluxogramas de atividade e cronograma, planejamento da obra e de uma boa logística de canteiro, tá? O transporte interno, né, a logística interna do canteiro ela é muito importante para se evitar acidentes, né, para evitar perda de materiais, desperdício de materiais e principalmente um bom andamento das atividades da obra. A industrialização da construção civil ela começa na etapa inicial, né, na etapa embrionária ali do nosso projeto, que é o estudo de viabilidade e o planejamento do projeto. Tá? É naquele momento ali de estudo, né, da viabilidade, da possibilidade daquele projeto, onde a gente vai poder, né, tomar decisões e fazer escolhas de projeto que vão depois implicar aí em novos processos produtivos, né, compras de novos materiais, adoção de novos sistemas, tá? Então é nessa etapa de viabilidade que a gente vai precisar escolher, né, por exemplo, um sistema novo a ser adotado. Aí depois, né, aí depois que a gente escolheu, que a gente determinou, aí os projetos todos vão ser desenvolvidos já para seguir, né, o que foi pensado nessa etapa inicial de concepção do empreendimento. É necessário ter um acompanhamento contínuo e um planejamento antecipado, tá? Nós não vamos aceitar decisões de última hora, nem improvisos, tá? Então, chega de achar que canteiro de obras a gente consegue dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, improvisar, decidir de última hora, não, tá? Um canteiro bem gerido, a gente tem sempre uma visão antecipada de tudo, tá? E tá tudo muito bem planejado, tudo corretamente sendo executado, para não precisar ter que, embora eventualmente aconteça, né, é inerente aí ao processo de direção, de liderança,
mas evitar essas decisões de última hora. Tá? Que vai ser muito importante para uma boa gestão de canteiro e de projeto é a compatibilização entre os projetos hidráulico, estrutural e elétrico. A gente discute isso ao longo dessa disciplina, tá? Nós temos uma aula que trata mais de compatibilização de projetos, mas já cito aqui, né, que uma boa compatibilização entre os projetos arquitetônico, estrutural e os de instalações, né, prediais, é fundamental para que não haja inconsistência e interferência entre os diferentes sistemas, né? Porque se a gente chega na hora de executar e a gente descobre que o projeto está mal compatibilizado, aí tem que voltar para o projetista para arrumar, é problema, né? Uma maneira de resolver, tá, de garantir uma boa compatibilização entre projetos, que vem crescendo muito a utilização desse modelo, é o BIM, que vem do inglês Building Information Modeling, que é uma plataforma digital que vai integrar diversos projetos. Tá? Ela integra, e assim, e num nível não somente de projeto e de especificação, tá? Mas num nível onde você consegue acompanhar, fazer a gestão da obra a partir desse modelo, tá? Onde todos os projetos estão inseridos e compatibilizados, e a gente tem cronograma de obra, a gente tem o planejamento das etapas, até o pós-obra pode ser, né, acompanhado, aí, realizado com a ajuda do modelo BIM. Então, a gente vai discutir o BIM na quarta unidade, eu acho. Tá? A gente conversa um pouco mais sobre compatibilização de projetos, tá bom? Mas, ó, o BIM hoje em dia é um assunto que está muito na moda, viu? Tá? O BIM não é um software, tá? O BIM é um modelo de gerenciamento, né? E que tá, hoje em dia tem muitas empresas trabalhando com BIM, muitas construtoras implementando BIM, empresas de software desenvolvendo softwares para BIM, né, dentro desse modelo. Então é um assunto que tá vindo aí muito forte. Quais são as etapas desenvolvidas a serem consideradas no canteiro, tá? Então eu estou planejando o meu canteiro, eu preciso saber como vai ser a logística interna, tá? Qual é o espaço disponível e como eu vou alocar os diferentes setores do meu canteiro nesse espaço, qual é o espaço que eu vou deixar reservado para o almoxarifado, né, para o estoque, onde vai ser a área de montagem das formas, a área de corte e dobra de armadura, onde eu vou armazenar as minhas baias, tá, para ter os meus materiais granulares aí, o que eu preciso guardar coberto, o que eu posso guardar descoberto, tá, onde vai ser a região ali que os meus funcionários vão acomodar as coisas, né, com armário, refeitório, como que vai funcionar isso, tá? A parte de escritório, né, para os engenheiros, para quem é gestor ali que precisa de uma área para fazer ligação, né, tem que ter um pequeno escritório ali, todo canteiro tem que ter. Então, como é que eu vou organizar o meu espaço físico, tá? E eu preciso também entender bem qual é a disponibilidade de materiais na região, tá? Porque aí a gente sempre vai precisar, né, ter um controle de estoque muito bom, solicitar essas compras com antecedência, verificar quais materiais eu tenho na região, para pedir com antecedência ou não, né? Então, nós imaginamos, tá, pessoal, nesse processo de industrialização da construção civil, a gente imagina, né, o canteiro como um local de montagem das unidades que são pré-fabricadas. Nas próximas aulas, a gente vai estudar wood frame, steel frame, pré-moldado, então a gente vai ver muito isso, tá? O processo de industrialização da construção civil, ele passa por enxergar o canteiro de obras como uma linha de produção, como um local de montagem de unidades que já vêm pré-fabricadas para a gente, tá? Vai exigir um controle rígido das atividades, ou seja, a gente quer evitar transporte desnecessário e evitar espera, tá? Porque essas duas atividades, transporte e tempo de espera, são atividades que não agregam nenhum valor ao meu produto, tá? A gente então precisa dar, né, enxugar ao máximo esse tipo de atividade, tá bom? Isso vai garantir, né, uma gestão da qualidade no canteiro. Gestão da qualidade a gente vai estudar lá na última unidade da disciplina também, tá bom? Dentro desse contexto de industrialização da construção, eu trago o conceito de construção enxuta, ou Lean Construction, tá? Do inglês é Lean Construction. É possível que você já tenha ouvido falar sobre construção enxuta. Ela assume que o processo de construção é um fluxo de materiais pelo qual a matéria-prima passa pelas etapas de transporte, espera, processamento e inspeção,
até que o produto final seja entregue. As etapas de transporte e espera, elas não agregam valor ao produto final, então a gente precisa reduzir essas etapas ao máximo, tá? Quais são os princípios básicos da construção enxuta? A gente tem uma série de princípios aí que vão regir o Lean Construction ou a construção enxuta. O primeiro deles é a redução de atividades que não agregam valor. Tá? Os princípios da construção enxuta, eles podem ser implementados em todo canteiro, tá? Em todo tipo de obra. Algumas obras vão adotar, né, um sistema racionalizado, aí ele vai focar muito na construção enxuta, né, mas todo canteiro, né, qualquer que seja ali o sistema que ele está utilizando, ele consegue aplicar princípios da construção enxuta naquela atividade. Tá? Então, redução de atividades que não agregam valor, buscando assim melhoria na eficiência do processo, tá? A gente vai buscar representar as etapas em um fluxograma, né, a fim de visualizar todas as atividades, detectar aquelas que agregam valor e minimizar aquelas atividades que não agregam. Né? Então, por exemplo, pensando ali na construção das paredes de alvenaria, ali, de uma edificação. A atividade do pedreiro, né, e do auxiliar em construir, né, preparar a argamassa ali de assentamento, colocar os blocos e colocar a fiada, erguer a minha alvenaria de bloco cerâmico. Essa atividade, essa etapa, agrega valor. Né? Eu estou agregando valor ao meu produto final, que é a minha edificação. Agora, a etapa, né, de transporte, de buscar os blocos cerâmicos que está lá no estoque, né, está lá no almoxarifado, eu vou pegar lá um bloco, ficar trazendo esses blocos para o local onde eu estou erguendo a minha parede. Essa atividade de transporte não agrega valor nenhum. Né? Ela é necessária porque eu preciso trazer esse material, mas eu vou buscar enxugar ela ao máximo, tá? Então tentar deixar ela o menor tempo possível, porque é uma atividade que não agrega valor. O tempo de espera, né? Sei lá, o trabalhador está esperando para começar a obra porque os materiais ainda não chegaram, né? Está esperando o fornecedor trazer o estoque lá né, um pedido de saco de cimento. E aí esse trabalhador está esperando, entendeu? Esse tempo é um tempo ocioso, que não está agregando valor a nada, né? Então, tempo de espera, tempo de transporte não agrega valor, a gente precisa reduzir esses tempos ao máximo. Princípio 2, levar em conta as necessidades do cliente para aumentar o valor do produto, tá? Esse cliente pode ser interno, pode ser externo, então o cliente sempre tem razão? Não sei se sempre tem razão, tá? Mas aqui as necessidades, as demandas dos clientes precisam ser contadas, né? Precisam ser levadas em conta, porque se a gente atende à necessidade do cliente, a gente aumenta o valor desse produto, né? Porque é um produto que o cliente busca, que o cliente encontra todas as necessidades dele atendidas ali. Então, isso é importante, tá? Levar em conta as necessidades, as demandas do cliente aumenta o valor do seu produto. Ele vai preferir comprar o seu, que atende tudo que ele precisa, do que comprar algum outro que não atende. Princípio 3, redução da variabilidade. Tá? A variabilidade é um problema, né? Variabilidade vai levar ao erro, né? A redução da variabilidade, ela contribui na satisfação do cliente à medida que reduz significativamente os erros. Né? Quanto maior a variabilidade do meu produto ou do meu processo, maior as chances de eu incorrer ao erro. Então, eu vou sempre buscar a sistematização dos meus processos de maneira a sempre repetir a mesma atividade com o mesmo nível de precisão, tá? Com a menor variabilidade possível. Princípio 4, redução do tempo de ciclo. Tá? Se eu reduzo o tempo de ciclo da obra, o cliente recebe o produto mais rapidamente, tá? Então eu ganho em tempo de produção, a minha gestão acaba se simplificando e eu consigo até mesmo detectar erros mais facilmente. Então, se eu reduzo o tempo de ciclo de produção da minha edificação, aqui no caso, né, que a gente está pensando na construção civil, eu ganho lucro, tá? É mais vantajoso se eu consigo tempos menores de ciclo.
Princípio 5, simplificação do processo pela redução das partes. Esse princípio é muito interessante, tá? Porque a implementação de elementos pré-fabricados representa, tá, essa simplificação de processo pela redução de partes. Então, o próprio nome diz, tá? Eu simplifico o meu processo reduzindo algumas partes. Então, ao invés de, o exemplo que eu estava dando da construção, da concretagem em loco, né? De elementos estruturais. Ao invés de eu montar a forma, cortar e dobrar a armadura, concretar a viga e os pilares, esperar o tempo de endurecimento para retirar as formas. Ao invés de eu fazer tudo isso, tá, eu reduzo todas essas partes e simplifico o meu processo utilizando vigas e pilares pré-fabricados, que eu chego lá e monto, tá, de maneira muito mais rápida. Agora eu posso ter outros exemplos mais simples, por exemplo, o uso de argamassas industrializadas e ensacadas, tá? Então eu estou preparando uma argamassa ali de assentamento, de piso, de bloco cerâmico, né? Ao invés de preparar, né, essa argamassa a partir dos diferentes elementos ali, dos aglomerantes e agregados, ao invés de eu preparar, porcionar e fazer medição, não, né, e fazer dosagem ali do preparo da argamassa, não, eu compro uma argamassa industrializada, que eu só pego esse produto que já está nas dosagens certas dos aglomerantes e agregados, e prepara essa argamassa com a água ali, pronto, a argamassa está pronta, né? Ou ainda concreto, ao invés de eu produzir, preparar concreto ali na betoneira, dosando, né, agregado graúdo, dosando brita, dosando areia, dosando cimento, dosando eventualmente algum aditivo, batendo ali na betoneira, ao invés de fazer isso, eu ligo para uma concreteira e peço um caminhão de concreto. O caminhão de concreto chega e eu faço a concretagem, tá? Então eu reduzo, tá, diversas tarefas, diversas partes, tá? E eu vou simplificando o meu processo em função dessa redução de partes, tá? Princípio 6, maior flexibilidade no produto final, utilizando aí uma mão de obra polivalente, ou seja, uma mão de obra que consiga trabalhar em várias frentes, mantendo sempre eficiência e produtividade. E princípio 7, transparência no processo. Tá? Quando o nosso processo é bastante transparente, há uma comunicação clara entre todas as partes, é muito mais fácil detectar os erros ocorrentes e aumentar o acesso à informação e o envolvimento da equipe também. Tá? Então, esse princípio 7, aí, transparência no processo, nos ajuda muito a detectar rapidamente os erros, tá? E está muito voltado para a gestão da comunicação, tá? Para garantir uma comunicação clara entre todos os envolvidos, ali, todas as equipes envolvidas, tá bem? Então, aí, então agora, deixa eu ver como é que tá, nós estamos de tempo. Então, pensando nos principais exemplos, deixa eu voltar aqui para a apresentação, pensando nos principais exemplos de sistemas que utilizam, que são baseados na construção enxuta, né, ou no Lean Construction, a gente tem alguns exemplos aí de sistemas de construção enxuta incorporados na construção civil. Os principais deles, a alvenaria estrutural, light steel framing, parede de concreto, fachadas airadas. Então, nós vamos abordar esses 4 sistemas na aula de hoje, mas nós vamos abordar o steel frame e wood frame na próxima aula, pré-moldados a gente aborda na terceira aula, tá? Então, nós vamos discutir essa unidade toda e esses diversos sistemas baseados na construção enxuta. Então, pensando no primeiro deles, né, na alvenaria estrutural, a alvenaria estrutural tem uma dupla função, tá? De vedar cômodos e fachada, e ao mesmo tempo resistir às solicitações impostas pelas ações. Então, a alvenaria estrutural ela tem uma função tanto de vedação como de suporte estrutural. Né? As nossas alvenarias estruturais elas não podem ser demolidas, você não pode abrir uma janela numa parede de alvenaria estrutural, tá? Porque ela tem função portante, ela sustenta, ela estrutura a edificação. Os blocos utilizados na alvenaria estrutural são mais resistentes que os da alvenaria de vedação, é claro, né? São blocos de concreto com função estrutural. A mão de obra aqui deve ser mais especializada e o controle de produção muito maior. A alvenaria estrutural ela é compatível com outros elementos pré-fabricados, o que permite, né, a redução no tempo de produção, a utilização desses elementos pré-fabricados, agilizando o processo produtivo. Ela vai reduzir desperdícios e deve seguir um projeto rigoroso de paginação dos tijolos.
Dentro da grade curricular de vocês têm uma disciplina só de alvenaria estrutural, tá? Acho que chama Projetos e Detalhamento de Estruturas em Alvenaria Estrutural. É alguma coisa assim, eu não lembro, que é um nome longo, tá? Mas vocês têm uma disciplina exclusiva de alvenaria estrutural, tá? Então a gente não aborda tanto aqui em Tec 2, mas vocês têm uma disciplina só para isso. Os blocos de alvenaria estrutural permitem a passagem de tubulações, o que pode reduzir o desperdício e o retrabalho. Então, existe, né, dentro desse sistema construtivo, diversos blocos, né, como bloco elétrico, bloco hidráulico, que permite a passagem de tubulações. Então, a gente vai construindo a parede, né, afiada, e a gente já vai, né, seguindo o projeto de paginação dos blocos e inserindo os blocos necessários e fazendo a passagem das nossas tubulações. Aqui é bom porque não tem aquele desperdício de material da alvenaria convencional em bloco cerâmico, que você faz a alvenaria, daí vai lá, rasga, quebra os tijolos, os blocos, passa a tubulação e depois, né, faz o acabamento. Aqui não, aqui a gente não tem esse rasgo, né? Nem pode fazer o rasgo de bloco de alvenaria estrutural. Nós temos ainda um outro exemplo de sistema, o Light Steel Framing, tá? Eu não vou abordar ele nessa aula, a gente vai estudar ele na próxima aula, junto com o Wood Frame, mas como é material da unidade, da seção 1.1, eu trouxe aqui um slide, tá? Mas o Light Steel Framing trata aí de um sistema composto de painéis estruturados em perfis de aço galvanizado, como da figura aqui, tá? Então são painéis em perfis de aço galvanizado, que a gente depois faz, né, a vedação dele com placa USB e outros acabamentos. Pode ser empregado com função estrutural ou não, tá? Esse sistema permite um isolamento termoacústico a partir do recheio desses painéis com lã de vidro ou lã de rocha. E há uma nesse sistema para a passagem das tubulações de instalações. Tá? Não vou abordar mais esse tema aqui, porque a gente vai estudar ele na próxima aula, tá bom? Mais um sistema que se baseia na construção enxuta são as paredes de concreto. Tá? As paredes de concreto, não somente paredes, mas lajes também, tá? É um sistema em que eu posso fazer a concretagem de paredes e lajes simultaneamente. Tá? Aqui a gente não tem a presença de uma alvenaria estrutural ou uma alvenaria de vedação. Aqui a minha parede ela é feita de concreto armado. Tá? Para concretar essas paredes, eu preciso inicialmente instalar toda a minha armadura, tá? E todas as minhas tubulações. Então, eu preciso posicionar essas tubulações, os vãos das janelas e das portas. Tudo precisa estar posicionado. Aí depois eu venho com as formas e concreto, tá? O interessante aqui é que eu consigo, se eu estiver trabalhando com unidades que se repetem, tá? A utilização de parede de concreto não vai ser viável quando eu estiver construindo uma edificação. Mas se eu estiver construindo uma série de edificações, tá? Um conjunto habitacional, que são tipo dezenas de unidades, às vezes centenas de unidades, né? Aí começa a compensar um sistema racionalizado assim, tá? Porque eu venho com as formas, né? A gente pode usar formas metálicas já naquelas dimensões que a arquitetura se repete, posiciono tudo, vou repetir o meu processo, né? Então instalo tubulação, instalo, né? Deixo os espaços dos vãos das janelas e portas, coloco a minha armadura concreto e ó, pronto. Faço a desforma, minha casa está pronta, no sentido de que as paredes estão prontas, a laje está pronta. Tá? Então, é um sistema muito interessante quando eu tenho repetição de unidades. Tá? Só que vai exigir, é claro, um elevado grau de planejamento e especialização da mão de obra. Né? É necessário um concreto de maior fluidez. Tá? Então, nós vamos pensar já em trabalhar aí com concretos autoadensáveis. A qualidade do concreto, principalmente, né, em função dessa fluidez alta, tá, por ser um concreto autoadensável, vai garantir o bom resultado da superfície, que muitas vezes dispensa reboco. Tá? O concreto autoadensável gera uma superfície bem lisa, bem acabada. Tá? A grande vantagem aqui é a economia de tempo, de mão de obra e, por consequência, de dinheiro. Tá? O meu canteiro se torna mais organizado, eu tenho uma elevada produtividade, eu consigo produzir unidades, né, com uma rapidez muito maior do que se eu tivesse com um sistema convencional, e eu posso gerar economia com formas reutilizáveis, né, o que eu falei, utilizar a forma metálica, né, porque eu não preciso usar madeira, né, a madeira ela não é tão reutilizável assim como uma forma metálica. Se eu estiver trabalhando com uma unidade que se repete várias vezes,
né, prepara uma forma metálica para aquela planta, para aquela arquitetura e ó, usa para todas as unidades. Nós temos ainda o sistema por fachadas aeradas, tá? Vamos ver como é que nós estamos de tempo. Vamos lá. Nas fachadas aeradas, que é um outro sistema que também se baseia aí, né, na construção enxuta, a fachada aerada trata de realizar o revestimento de fachadas com granito, material cerâmico, placa cimentícia, o que seja, tá? Sem a utilização de argamassa. Como que a gente faz isso? A fixação dessas placas de revestimento, elas ocorrem por insertes metálicos afixados à alvenaria externa ou à estrutura. Então, nessas fotos aqui, a gente consegue enxergar bem, ó, que ela é uma fachada aerada. Por quê? Porque as placas de revestimento, elas não estão coladas, aderidas com argamassa na minha parede ou na minha estrutura, tá? Elas não estão ali. Elas estão fixadas em perfis metálicos, tá? Que estão fixados na minha alvenaria ou na minha estrutura por meio de inserts metálicos. Então, aqui a gente vê bem um insert metálico, aqui a gente vê, né, os perfis metálicos onde correm as minhas placas de revestimento. Aqui a gente enxerga, né, os perfis metálicos que correm as placas de revestimento. E aí eu construo, né, todos esses perfis metálicos, fixo ali na minha alvenaria externa, na minha estrutura, e daí eu vou montando a minha fachada aerada, inserindo, né, por meio desses perfis, né, por esses perfis, eu insiro as minhas placas de revestimento. O revestimento nas fachadas aeradas não fica diretamente em contato com a parede, tá? E com isso há um espaço que permite a circulação de ar, o que contribui com o conforto térmico da edificação. Então, como eu não tenho, né, eu tenho um espaço entre a minha alvenaria e a minha fachada, né, meu revestimento, por esse espaço vai passar a corrente de ar. Isso vai contribuir muito para o conforto térmico da edificação. A gente vai poder até reduzir o uso de ar-condicionado. Tá? Então, é um sistema bastante interessante do ponto de vista de conforto térmico. A gente vai falar sobre isso de novo. A gente vai falar sobre isso de novo na nossa aula de conforto térmico. Tá? Bom, chegamos agora no momento de resolver uma situação problema, tá? E vou abrir já para dúvidas dos alunos também, tá? Eu vou dar uma olhada lá no chat de perguntas e respostas. Mas primeiro, vamos conhecer a nossa SP. Em uma obra em parede de concreto, quais indústrias abastecem o canteiro? Quais problemas podem acontecer na obra como resultado da má qualidade do material, equipamento, ferramenta fornecida? Então, vamos pensar, ó, numa obra que a gente está utilizando parede de concreto, tá? Quais materiais, quais indústrias estarão envolvidas, tá, para a construção de uma parede de concreto? Tá? Eu quero escutar de vocês aí. Eu vou abrir, vou deixar em aberto essa situação problema, já eu venho resolver ela, e nesse meio tempo eu vou dar uma olhada lá no chat de perguntas e respostas para ver o que a gente recebeu. Tá bom? Vamos lá, então, vamos aproveitar para conversar, para vocês mandarem as dúvidas aí, as contribuições sobre a situação problema, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui o que a gente recebeu, pessoal. Um anônimo aqui, apareceu como anônimo, perguntou o seguinte: é necessário um projeto para canteiro de obras? Sim, viu?
Né, se a gente está pensando numa obra já de médio porte, grande porte, a gente precisa de um projeto de canteiro de obras, né, com a definição dos espaços onde, né, eu vou deixar todos os setores ali do meu canteiro, onde é a área de estoque, de almoxarifado, onde eu posiciono minhas bases, o que tem que ser coberto, o que pode ser descoberto, né, onde vai ser ali as minhas instalações sanitárias para os funcionários, escritório, refeitório, onde vai ser a minha parte de corte de madeira para forma, né, onde eu vou montar as minhas formas, fazer o corte e dobra das armaduras, tá? Tudo isso precisa estar bem definido em relação, inclusive, à logística e ao transporte de materiais, tá? Transporte e espera são considerados BDI, benefício direto e indireto a ser tributado? É uma pergunta, Márcio? É, né? Transporte e espera são considerados BDI, benefício direto e indireto. Olha, minha voz está sumindo. Pessoal, Márcio, isso entra mais na parte de orçamento, né? Mas não, aqui, quando eu digo que não são atividades que não agregam valor, tá? Não é relacionado a esse valor específico de orçamentação de BDI, tá? O transporte, a espera, quando a gente está pensando lá no orçamento, tá? Esse transporte e espera, assim, ele já está embutido na hora serviço do trabalhador, que entra, né, dentro do custo daquele serviço, tá? Então, não tem relação com o BBI dentro de um orçamento de obra, tá? Não tem, não. Aqui, quando a gente fala de agregar valor ou não é necessariamente nesse valor orçamentário, tá? A gente está pensando no sentido de que quando eu executo, né, uma atividade em si, quando eu estou executando uma atividade que está levando a construção real ali, sabe, literal, igual, eu estou erguendo, eu estou colocando tijolo na minha alvenaria. Aquilo é uma atividade que está agregando valor, né, que está aumentando o valor da minha edificação, né? Ou qualquer serviço de acabamento e tal. Agora, a atividade, né, de transporte, ela não constrói a minha edificação, ela é necessária, tá? A gente não está dizendo que ela não é necessária. Ela é necessária, só que ela não é agregadora de valor, né? Ela não aumenta o valor da minha obra. Então, é só separar, né, o que agrega ou não valor para a gente poder saber o que reduz, né, o que a gente vai tentar reduzir ao máximo. Então, o tempo de transporte, de espera, é o que a gente quer buscar reduzir melhor, reduzir ao máximo quando a gente tem uma construção enxuta, tá? Nesse sentido, tá bom? A Letícia mandou uma pergunta. Bom dia, professor. Poderia me explicar quais são as características básicas de uma parede corta-fogo, normalmente utilizada em projetos de prevenção e combate ao incêndio, a fim de fazer isolamento de determinado risco? Letícia, a gente não vai estudar as paredes corta-fogo aqui na aula, porque a gente não estuda estruturas, né, combate ao incêndio, assim, aqui em Tec 2. O que eu sei te dizer sobre parede corta-fogo? Elas estão dentro do projeto de combate a combate a incêndio, né, que tem que ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Vocês estudam isso, acho que na disciplina de instalações hidrossanitárias, talvez. Vocês estudem os sistemas de incêndio, não sei se está lá, não sei exatamente se está lá, mas basicamente essas paredes corta-fogo, elas vão ser paredes de grande inércia, tá, estrutural e inércia térmica, então vão ser paredes espessas, geralmente com algum tipo de revestimento, de isolamento para a situação de incêndio, tá? Então, películas protetivas e eventualmente materiais de enchimento, mas principalmente, tá? Essa inércia ela vai vir por meio de paredes grossas, assim, tá? De grande espessura, para garantir que esse fogo não seja transferido de um cômodo para o outro, tá? Mas detalhes de especificação, assim, aí eu teria que preparar alguma coisa, trazer algum desenho, alguma especificação
Em linhas gerais, o que dá para dizer de característica principal é isso. São paredes de grande inércia, tá? Térmica, inércia estrutural, para impedir a transferência do fogo de um ambiente para o outro. Tá? Mesma coisa portas corta-fogo, né? As portas também é a mesma coisa. Tá? O Leandro Quirina falou lá que o nome da disciplina mencionada é Projetos e Detalhes Construtivos de Alvenaria Estrutural. É isso mesmo, eu lembro que tinha projetos, tinha alguma coisa de detalhamento, né? É isso mesmo, Leandro, é Projetos e Detalhes Construtivos de Alvenaria Estrutural, que vocês vão estudar em detalhes daí esse sistema construtivo, tá? Mas ele parte, a alvenaria estrutural parte dessas premissas da construção enxuta, tá bom? Vamos discutir essa situação-problema? Então, a gente está nos minutinhos finais, já eu volto aqui para as atividades, para as perguntas e respostas, tá? Então, pensando numa parede de concreto, né? Quais indústrias abastecem o canteiro? Bom, pensando numa parede de concreto, a gente precisa da armadura, então a gente precisa de aço, a gente precisa das tubulações de instalação, a gente precisa porque para poder concretar a parede, eu preciso que as minhas tubulações já estejam passadas, então eu realmente preciso das tubulações para poder fazer as minhas paredes de concreto. Eu preciso de formas, de concreto e da mão de obra, né? Então, quais são as indústrias que vão providenciar todos esses materiais que eu preciso, né, para executar uma parede de concreto? Vou precisar da indústria siderúrgica para gerar aço, né, todas as minhas barras de aço. As tubulações, que vão ser aí a indústria de polímero, se eu estiver trabalhando com tubulações plásticas, né, poliméricas, aí, tubulação de PVC, ou siderúrgica, se eu estiver trabalhando com tubulações metálicas, né, de aço, alumínio. Vou precisar da concreteira para me providenciar concreto, porque, gente, se eu estou trabalhando com parede de concreto, eu não vou bater concreto na obra, né? Se eu estou trabalhando com parede de concreto, eu já estou pensando num sistema industrializado, então é claro que eu vou comprar o concreto de uma concreteira. E vou precisar também das minhas formas, que podem ser metálicas, de madeira ou poliméricas. Vamos, né, preferir aí madeiras metálicas ou poliméricas, que tem uma durabilidade maior, que eu vou poder reaproveitar, tá? E acelerar a minha produção. Então, a gente vai precisar de um número de indústrias e de materiais maior. Né? Aqui a gente já precisa das tubulações, não tem como. Uma alvenaria convencional de bloco cerâmico, eu consigo fazer sem tubulação. Tubulação entra depois quando eu for instalar o sistema predial. Aqui não, aqui eu preciso dela antes, porque depois que a edificação está, né, as paredes estão concretadas, não tem o que fazer depois, né? Senão minha tubulação vai ficar aparente daí, certo? Bom, pessoal, a gente já está chegando ao final da aula. Vamos ver se a gente recebeu mais alguma coisa aqui. Não recebemos mais nada por enquanto, pelo que eu vejo. Bom, pessoal, então eu vou encerrando a aula por aqui, tá? Agradeço a companhia de todo mundo. Foi bom a gente ter discutido. Eu vi que o pessoal mandou dúvida, né? Então, vamos sempre fazer as nossas aulas assim, tá? Interagindo, mandando as dúvidas, porque é interessante a gente construir esse conhecimento em conjunto e aproveitar, né, esse tempo que eu estou aqui, ao vivo, de fato, ali. O Lucivaldo, uma última perguntinha ali antes da gente fechar. O Lucivaldo manda a seguinte pergunta: o processo de construção enxuta são sempre economicamente viáveis? Lucivaldo, aplicar princípios de construção enxuta dentro dos nossos canteiros é sempre viável, tá? Porque a gente está tornando o nosso processo mais racionalizado, mais econômico, né? Reduzindo os tempos que não agregam valor, reduzindo o número de atividades. Então, sempre, né, os princípios da construção enxuta, quando a gente aplica na rotina, no dia a dia do nosso canteiro, é sempre econômico, é sempre viável, tá? Em relação à aplicação de um sistema como esses que a gente falou, né, parede de concreto, steel frame, wood frame, pré-moldado, pré-moldado hoje em dia já se popularizou bem, né? Mas o steel frame, wood frame, parede de concreto, eles só serão viáveis, tá? Se, né, de preferência, eu tiver um grande número de unidades para se repetir,
tá? Para eu ganhar nessa repetibilidade e ganhar no tempo de ciclo de obra, né? Eu construo mais rapidamente. Então eu ganho nisso, né? Nesse tempo que eu entreguei mais rápido. Agora, construir uma única casa, né? Uma única edificação em steel frame ou em parede de concreto, aí não vai ser viável, não. Tá? Economicamente não vai ser viável, tá, Lucivaldo? Mas isso aplicando esses sistemas, né, como, né, fechados aí. Agora, aplicar aqueles 7 princípios, né, que a gente discutiu da construção enxuta, aí a aplicação desses princípios, de fato, são muito interessantes, tá? E muito viáveis, sim, para qualquer canteiro. O Leandro mandou as contribuições, né? Ó, formas, ele mandou da nossa situação problema, né? Então, para a parede de concreto, a gente vai precisar de formas, madeira, aço, plástico, insumos de elétrica e hidrossanitária, concreto, né? E caso o concreto não seja fluido, não vai haver o devido preenchimento das formas e leva a falhas e a um mau acabamento, né? Sim, Leandro. Na parede de concreto, a utilização de concreto autoadensável, né? Concreto muito fluido, é de fato muito importante, tá? Eu encerro, então, a aula por aqui, pessoal, que o nosso tempo acabou, tá bom? Eu retorno semana que vem, a gente tem aí uma semana, sempre nos vemos aos sábados, né? Então, desejo a você bons estudos, tá bom? Nos vemos no próximo fim de semana. Qualquer coisa, entre em contato comigo, manda mensagem lá via Ava, ok? Até mais, bom fim de semana, pessoal. Até a próxima.